Oi, gente, meu nome é Pamela. Gente, essa aula vocês vão ver um pouquinho mais do nosso degradê, um pouquinho não, né? Todo ele, porque eu já terminei a parte do comprimento. E talvez vocês fiquem assim um pouquinho chocadas com o comprimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês já viram na thumb, né, um pouco do degradê. Mas olha este comprimento de vestido. Vocês devem estar pensando, nossa, mas ele tá tão curtinho. E sim, gente, ele fica bem curto, tá? Por quê? Porque as franjas vão pesar depois no comprimento e ele vai ceder em cerca de 10 centímetros. Ó, ele vai... Isso aqui que ele tem pra ceder, ele vai ceder. Porque as franjas vão ser longas e elas vão pesar, tá? Mas se vocês quiserem decidir o comprimento na última aula, eu recomendo... para vocês não terem esse problema de ficar grande demais ou curto demais, tá? Na última aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as franjas e eu vou vestir essa peça. Eu já medi o comprimento que ela tá aqui sem as franjas e depois a gente vai comparar como é que vai ficar com as franjas, tá? E aí vocês tomem tirem as conclusões de vocês, assim, do comprimento que vocês acham que vai ficar melhor. Aqui, gente, o comprimento vocês vão ajustar nessa última carreira. Eu fiz 3 aqui, eu até disse que faria 2, mas fiz uma a mais. E aí aqui vocês podem ir aumentando, tá? Conforme a necessidade. Se vocês forem mais altas, né, que eu, porque eu tenho 1,60 m, então... Se vocês forem mais magras, também é capaz que a peça fique mais comprida, né? Porque vai ter menos volume aqui, né? Enfim. Então é isso, gente. Essa aula vocês vão aprender o degradê e os aumentos, tá? Nessa peça. E aí vai ficar para a última aula os acabamentos e as franjas. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem. Vocês podem deixar aqui no comentário, mas me mandem no Instagram também, tá? @pancrocheteira. Tem o link aqui na descrição. É melhor mandar lá do que no Gata Preta Crochê, porque no Gata Preta Crochê também tem mensagem de cliente. E aí, geralmente, eu priorizo a dos clientes, né? Que precisam de encomendas. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Gente, vou começar aqui a fazer a parte do degradê. Um detalhe importante, vocês não precisam usar Cleia 1000, fio triplo, do jeito que eu tô fazendo, se vocês não forem fazer o degradê, tá? Ou vocês podem fazer degradê com um fio um pouquinho mais grosso, num fio duplo, que seja mais fácil aí de trabalhar, né? Talvez até um ano fio duplo. Se vocês fizerem com ano fio duplo, ele vai ficar mais grosso, né? Então vai ficar um pouco mais pesado, vai ficar um pouco, né, maior a peça. Então por isso vocês vão ter que se atentar mais às medidas se vocês forem usar fios mais grossos, tá bom? Mas não é essa parte aqui, se você for fazer a peça de uma cor só, aí eu não recomendo que você tenha esse trabalho de usar fio triplo, tá? Aí você pode usar um charme, um amigurumi, aí tem outros, que eu não uso muito outros fios, né? Então, pra mim, eu acabo usando Cleia, porque os fios que eu tenho são Cleia, né? Mas também tem a opção de fazer um fio duplo. Fio duplo, a peça vai ficar menor, então você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas é possível, né? Eu, inclusive, gostaria de testar um dia essa peça com fio duplo. Ainda não tive tempo, né? Essa daqui vai que fica diferente da outra, por isso que eu estou ensinando dessa forma. Essa daqui, o bom também é que ela fica mais rápida, né? O fio um pouquinho mais grosso, você progride melhor no trabalho. E por isso ela precisa ser leve. Eita, que eu fiz um nó aqui sem nada. Vou começar então o nosso degradê. Eu já expliquei melhor sobre o degradê em outro vídeo, né? Eu vou pegar dos 3 fios que eu tenho, eu vou pegar 2 da cor que eu já estou trabalhando, que é o marrom, e vou pegar um fio da nova cor. Aí, com isso eu vou fazendo essa transição, porque o meu objetivo nessas 2 carreiras de degradê é sair de uma cor para outra, né? Eu vou continuar nessa carreira usando a agulha 2,5, tá? A agulha 2,5 serve pra gente ajustar, cinturar a peça, mas depois a gente vai ter aí o aumento. Essa carreira, gente, eu não vou começar ela aqui, ó. Eu vou começar ela um pouquinho pra trás, porque aí ela já vai entrar um pouquinho na parte das nossas costas. Eu vou fazer 2 carreiras com as costas mais nuas aí, porque no meu caso, eu tendo feito assim
uma vez e tendo feito diferente, que eu tinha feito mais carreiras aqui, a primeira opção eu não gostei muito, sabe? Eu tinha feito umas 4 carreiras pra ficar com as costas nuas, e aí eu, no corpo, eu não me senti muito à vontade. Então eu prefiro fazer um pouquinho menor essa parte, tá? Mas se você gosta com as costas, peças assim, com as costas mais nuas, você pode fazer mais carreiras assim, antes da próxima fase. Eu já vou antecipando algumas coisas. Gente, nessa parte, a gente precisa, para saber qual ponto a gente se inicia a carreira, a gente precisa olhar aqui, ó, onde a gente começou a nossa trama. Aqui onde é o ponto alto duplo, vai ser em cima 3 pontos altos duplos, né, fechados juntos, né? Aí aqui, então, teria que ser o ponto alto duplo. Aqui vai ser 3 pontos altos fechados juntos, aqui ponto alto duplo, 3 pontos altos fechados juntos, ponto alto duplo. Então, aqui precisa ser 3 pontos altos duplos fechados juntos. Pra gente, quando chegar aqui, chegar certinho, tá? Então, vou começar aqui com 4 correntinhas pra dar a altura do ponto, né? Tô com 3, 1, 2 pra ser de separação. E aí, aqui, ó, nesse espacinho da junção aqui dos pontos altos, na carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto duplo sem finalizar, segundo ponto alto duplo sem finalizar, e o terceiro, que eu vou fechar aqui tudo junto. 2 correntinhas, né, de separação. Aqui vai ser um ponto alto duplo, mais 2 correntinhas de separação. Eu nem expliquei porque que eu comecei aqui. Lembra que aqui a gente fez 6 carreiras retas? A gente fez 6 carreiras retas e depois começou a diminuir. Então, eu vou pegar aqui na parte, né, que tá das carreiras retas, né? Que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Por isso que eu comecei aqui. Que aí, se eu pegasse a partir daqui, ele ia ficar meio torto, que essa parte da alça, sabe? E aqui, gente, a gente segue com a nossa trama. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nessa aula, porque na outra a gente teve problema aí, né, técnico de falta de espaço no celular, falta de capacidade do celular para baixar uma aula muito longa. Então, eu não posso fazer aulas muito longas aqui para vocês. Aqui, gente, nesse espaço vai ser o ponto alto duplo, 2 correntinhas. Aqui vai ser os 3 pontos altos duplos fechados juntos. Essa trama rende muito. E aqui é só continuar. Você viu, já bateu certinho, porque essa trama é intercalando, né? Aqui vai um ponto alto duplo triplo, aqui vai ser um ponto alto duplo e assim... ponto alto duplo triplo, olha só. Vou criando novos nomes, né? Mas enfim. Agora eu vou fazer aqui até o final da carreira e depois a gente já vem aqui com a nossa segunda carreira de degradê. Terminei aqui a primeira carreira de degradê, tá? E aí agora, eu vim aqui, ó, até a sexta carreira aqui de base, né? Vou colocar aqui mais 2 correntinhas e vou finalizar com ponto alto duplo. Antes mesmo de finalizar, eu gosto já de trocar aqui a cor, né? De fazer a emenda. O que que eu vou fazer? Aqui a gente tá com 2 fios na cor marrom e 1 fio na cor terracota. Agora a gente vai inverter, né? Vai cortar um dos marrons e colocar mais um terracota. Então, a gente já tá progredindo aqui no nosso degradê para que tenha mais presença da nova cor. Tá vendo? Vou fazer um nozinho aqui. Vou finalizar a carreira, tá? E um detalhe importante agora. Vou trocar essa agulha pela primeira vez. Vamos parar de trabalhar com a 2,5. E vamos trabalhar com a agulha número 3, tá? Já vou começar a preparar minha peça para os aumentos, tá? Essa parte aqui é bem ajustada, e aí aqui a gente já começa a aumentar um pouquinho.
Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, vira peça e faz mais 2. E vamos continuar com com a nossa trama. A trama é assim, gente, intercalada, né? Como eu já passei pra vocês aí no vídeo anterior. Olha como já tá mais claro esse ponto. Já mostrando aí o degradê. Vou fazer aqui até o final da carreira e já venho aqui com vocês. Gente, finalizei aqui essa carreira. Olha como já tá ficando, já dá pra ver aqui um pouco do degradê. Essa carreira, gente, a gente já fez um pouco de aumento. Finalizei, né? Eu falei que finalizei, mas falta um pouquinho. Agora, a gente vai ter que cortar este fio, porque a gente vai emendar essa parte das costas, tá? Porque a nossa peça tá indo e voltando, né? E ela vai ser uma peça circular. Então, 1, 2, peraí. Aqui. Então, a gente vai ter que cortar aqui, tá? Vamos cortar para começar a fazer essa parte de trás também. Por que que eu vou cortar? Porque se eu fosse virar aqui, as minhas correntinhas iam ficar do lado errado, assim, né? Ia ficar do avesso. E aí, pra elas ficarem certinhas, elas precisam começar, ó, tá vendo? Esse é o nosso lado direito. Esse é o nosso lado direito. Pra correntinha ficar certinha, ela tem que vir daqui pra lá. Daqui pra lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer o cálculo da medida dessas correntinhas. Então, essa peça, gente, a gente mede na medida do busto, que é por onde eu vou vestir, né? Se você tiver o quadril mais fino que o busto, você pode medir o quadril. Mas eu meço com o fio bem esticado, tá? Que é só pra ela passar pelo meu busto, porque depois da cintura pro quadril, essa peça vai ter aumento, tá? Então, se eu fosse fazer do tamanho da minha cintura, ela ficaria menor e tal, mas é por isso que eu faço ela com a peça bem esticada. Esticando bem aqui, ó, de um lado ao outro, ele já tá dando, ó, uns 65 centímetros, ó, mas bem esticada. Uns 65 centímetros. Então, para completar 110, eu preciso fazer mais 45? 45, né? Então, vai ser mais 45 centímetros de correntinha, que eu também vou medir ela bem esticadinha, tá? Aqui, as correntinhas eu já comecei só com a cor terracota, tá? Porque no degradê, a nossa próxima cor já seria só ela, porque a gente só tem 2 carreiras de degradê e depois já começa as carreiras lisas, né? Aqui eu medi essa quantidade de correntinhas, deu os 45 centímetros, ó. Essas correntinhas aqui, deu até um pouquinho mais, ó. Se você for ver, dá até 46. Mas por que que eu tive que fazer nessa quantidade? Eu fiz 81 correntinhas. Aqui nessa parte, gente, as correntinhas têm que ser múltiplas de 9, tá? Porque senão, esses pontos aqui podem não bater com a nossa trama. Então, nessa hora de fazer circular, ela precisa ser múltipla de 9. Então, com 81 centímetros foi o que... 81 centímetros, ó. 81 correntinhas foi o que chegou mais perto aqui para a medida que eu preciso. É claro que isso daqui, se você precisar de menos, então você vai diminuindo de 9 em 9 a quantidade de correntinhas, tá? Eu vou unir isso daqui, do outro lado, ó. Fiz aqui a laçada para começar. E aqui eu vou unir. E eu vou cortar o fio, vou ter que ficar com esses fios cortados aqui. Porque eu quero começar a peça do meio... aqui na parte das costas, porque se eu continuasse ela aqui, ela ia ficar com essa emenda na lateral, né? Não que ficasse ruim, mas eu prefiro fazer aqui no meio. Já fiz aqui o meu ponto baixíssimo e vou cortar este fio. Aqui eu já vou dar um breve acabamento aqui. Vou enfiar este fio aqui. O bom de trabalhar assim com fio duplo, fio triplo, é que no acabamento é bem mais fácil.
Eu acho, pelo menos, né? Porque aí eu só vou dar um nó aqui. Não vou esconder ainda o fio, mas eu já vou dar um nó, que é pra ele ficar bem firme. E aí, gente, eu vou contar aqui os nossos pontos pra ficar, né? Como é 81, é fácil. É 40 de um lado, 40 de outro. E eu vou marcar aqui o pontinho do meio. Marquei aqui o meio do nosso trabalho. Então, vou emendar o fio, terracota. Aqui agora a gente tá completamente trabalhando, né, ele sem nenhum cabo mais do fio marrom. E aí, aqui, gente, eu fui contando tipo, qual ponto seria pra saber qual que eu precisaria fazer aqui no meio, tá? Eu vou explicar melhor isso pra vocês depois. Ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas pra subir. E vou fazer 2, 1, 2 de espaço, né? E aí, agora eu pego aqui 2 laçadas e vou fazer aqui no terceiro ponto, né? Vou pular 2 correntinhas aqui de base. E na terceira eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Eu acho que eu vou pegar essas 2 laçadas de assim, ó. E aqui vai ser 3 pontos altos duplos fechados juntos. Daqui pra cá, gente, eu fui contando assim. Aqui vai ser 3 pontos altos duplos fechados juntos, né? Aqui vai ser um ponto alto duplo. Aí eu fui fazendo 1, 2, na terceira aqui, 3 pontos altos duplos fechados juntos. 1, 2, 3, aqui ponto duplo. 1, 2, 3, fechados juntos. E assim eu fui chegar à conclusão de que aqui no meio tinha que fazer, né, um ponto que fosse semelhante aqui ao ponto alto duplo, pra bater quando eu chegar aqui, entendeu? Então, eu vou continuar até chegar nessa parte pra mostrar pra vocês, né, se bateu tudo certinho. E aí, eu vou seguir aqui, sempre pulando 2 correntinhas, né, de espaço aqui. Na base, né, porque aqui a gente tem 2 correntinhas de espaço também. Voltei pra mostrar como é que ficou nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui meu pontinho de baixo ficou um pouquinho apertadinho. Então, parece que tá mais perto, mas não tem problema. Depois a gente vai fazer um acabamento aqui em ponto baixo. Então, aí tudo vai ficar certinho. Tá vendo? E aqui a gente já consegue visualizar um pouco do nossa primeira transição de cores, ó. Tá? Eu vou fazer até chegar aqui e aí eu venho mostrar pra vocês. Acho que... eu não sei se eu não refiz o cálculo e não contei este ponto aqui, se... porque eu acho que faltou 2 correntinhas. Eu não sei se é por causa desse ponto. Enfim, eu acho que talvez seja melhor fazer múltiplo de 9 mais 2 aí, no seu caso. Porque eu acho que esse ponto, não sei se estava apertado ou se faltou um ponto. Aqui também faltou um pontinho, ó. Pra mim... eu faria assim, dessa forma, e não me incomodaria em nada, né? Mas você pode perceber aí, talvez você sinta falta de um pontinho ou outro. Pra mim, eu não acho que faz tanta diferença, porque essa parte depois vai ter acabamento com ponto baixo, então não vai dar pra ver também. Mas só avisando pra vocês que vocês podem sentir falta de 2 pontinhos. Então, eu sugeriria vocês fazerem múltiplos de 9 mais 2, tá? Não faz múltiplo de 10, é múltiplo de 9... mas aí vocês acrescentam um pontinho no começo e um pontinho no final. Eu vou fazer esse trabalho, gente, olha só, que o degradê já tá aparecendo um pouquinho mais, né? Esse trabalho, eu não vou fazer circular, tá? Eu não vou fazer circular por causa do meu ponto, que quando eu faço ponto circular, ele não costuma ir reto. Ele vai ficando tortinho assim, ó. E aos poucos vai ficando torto, eu não sei por quê. Tá? O meu ponto, ele puxa meio que para um lado, então eu vou ficar virando o trabalho. Então, por exemplo, vou continuar aqui a outra carreira, exatamente igual a essa, mas eu vou virar meu trabalho, tá? Se vocês não tiverem esse problema no ponto, essa característica, é só vocês continuarem circular, tá? É bom que aí a peça vai ficar toda do lado direito, né? Fica até mais bonito. Mas eu já percebi que no meu caso é melhor eu virar e ficar fazendo assim, porque dá mais certo pro meu ponto, tá?
Aqui, gente, a mesma coisa, a mesma trama, só intercalando, né? Subir 4 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos duplos e fechar os dois juntos, né? E é isso, com espaço de 2 correntinhas e o próximo ponto alto duplo. É a mesma trama de sempre. E aí eu vou voltar aqui com vocês só na próxima carreira, porque a gente vai ter um aumento, tá? Eu disse que ia fazer aumento, né, na próxima carreira, mas decidi descer um pouquinho mais o aumento. Achei que tava muito pra cima ainda, né? A gente fez só esse pedaço aqui. Eu vou começar esse aumento, então, nessa próxima carreira, tá? Que é a primeira carreira do próximo degradê. Então, a gente já fez aqui, então, 2 carreiras de degradê. Essa daqui, gente, eu faço só 2, porque já tem tudo aqui dessa cor, né? Eu faço ainda da mesma cor pra facilitar, porque tem essa parte das costas. Então, por isso que aqui eu trabalhei só 2 carreiras, tá? Mas a sequência são 2 carreiras de degradê e 3 carreiras de cor lisa, assim sucessivamente, né? Em todas as cores. Vou fazer aqui o corte, né, de um dos cabos do fio terracota, porque a gente vai agora pro fio Dark Shader. O fio Dark Shader, gente, eu acho que já saiu de linha, então pode ser difícil de vocês encontrarem. Eu pretendo usar ele aqui, porque eu tenho guardado, né? E eu não tenho craft. Mas se eu tivesse o craft, eu acho que nesse caso eu até usaria ele, tá? Mas como eu não tenho, vou usar o Dark Shader. Eu até queria fazer um degradê do terracota pro Dark Shader e pro laranja. Mas eu achei que talvez não ia... Não sei. Preferi não fazer nessa peça, né? Aí, ó, tô fazendo aqui a união de um dos fios aqui. Então, a gente vai ficar agora com 2 fios na cor terracota e um fio na cor Dark Shader, né? E também, nessa carreira, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Peraí que eu tenho que virar o trabalho, né? Tem esse detalhe. E aí eu vou colocar aqui, né, duas laçadas na agulha. Aí eu vou fazer o ponto duplo aqui sem fechar. Nossa, eu tô me enroscando aqui. Aqui outro ponto alto duplo sem fechar, e aí fechar tudo junto. E agora, gente, ao invés de 2 correntinhas aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Até poderia fazer esse aumento na próxima, mas eu já queria mostrar pra vocês. Mas se você aí, principalmente, se você estiver fazendo um tamanho menor, não tiver questão de ter barriga, porque, né, como eu tô fazendo essa peça, ela pode ser pra mim, eu gosto de começar o aumento acima da parte ali onde a minha barriga é maior, porque, né, tem essa questão também de disfarçar ali. Agora, se você não tem essa questão, você pode fazer o aumento mais pra baixo, tá? Se é um tamanho menor, porque aí você pode deixar mais justa a peça, né? Um pouco mais ajustada ali, próximo à cintura, né? A gente percebe que ela já teve um pequeno aumento aqui por causa da gente ter mudado a agulha. A gente não aumentou ainda o ponto, mas a gente já mudou a agulha e isso já teve um aumento. Agora a gente vai ter um aumento mesmo, que é de aumentar as correntinhas. Então agora de separação a gente vai ter 3 correntinhas ao invés de 2, tá? Então vão ser aqui, ó, 1, 2, 3. E aí a próxima sequência, que vai ser 3 pontos altos duplos fechados juntos. E aqui é só continuar a trama, né? E a diferença vai ser essa. Além da mesclagem, a gente vai fazer essa diferença de colocar 3 correntinhas ao invés de 2, tá? Nessa parte, gente, eu não vou mostrar aqui pra vocês todo o degradê. Eu vou vir só quando tiver aumento, tá? Já expliquei como funciona um degradê. Tem um vídeo aqui de uma saia onde eu explico com mais detalhe, né? Tem um vídeo aqui no canal
que eu fiz uma saia em degradê e lá eu acho que tá mais detalhada essa questão do degradê em si. Aqui pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar todas as carreiras pra vocês e todas as transições. Porque o que vai acontecer? Aqui eu tô com uma... Eu vou trabalhar ainda, antes de fazer o aumento, pelo menos mais umas 3 ou 4 carreiras, tá? Dessa eu vou ir avaliando. Mas eu acho que vai ser essa e mais 3. Então eu só vou vir mostrar pra vocês quando tiver aumento nessa peça. O próximo aumento vai ser de agulha, tá? De ponto é isso aqui mesmo, a gente não vai aumentar mais que isso, vai ficar com 3 correntinhas. Mas eu em algum momento vou trocar aqui a minha agulha e vou pra uma agulha 3,5, tá? Mas eu venho falar pra vocês quando eu fizer esse aumento. Nas cores, ó, na próxima carreira o que vai acontecer? A gente, em vez de uma de Dark Shadow, a gente vai ficar com 2 e uma de terracota, né? Vai inverter aqui a proporção. E aí a seguinte já vai ser toda só de Dark Shadow, não vai ter mais terracota, tá? São só 2 carreiras de degradê. E é isso, gente. Vou fazer aqui até o final. Provavelmente quando voltar já vou ter feito algumas carreiras aqui, que vai ser pra gente mudar, fazer aí o aumento. Eu acho que talvez, provavelmente ao total, vão ser 4 carreiras, tá? Pra gente seguir, porque aqui no nosso último aumento a gente fez 4 carreiras. A gente aumentou nessa carreira, pra ficar assim um pouquinho mais lógico, né, pra vocês. A gente aumentou nessa, fez 1, 2, 3, 4, né? Então eu vou fazer 4 depois desse aumento também, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Já volto, tá, gente? Gente, eu voltei aqui algumas carreiras depois e vou fazer o nosso aumento. Olha só como que tá ficando esse degradê. Eu tô gostando bastante. Vamos ver pela frente, porque aqui, ó, só tem um terracota, né? Não tem um marrom. Olha só. Ele tá com uma cara bem assim de outono, né? Uma peça bem de outono, assim, com as cores do outono. Vou colocar agora o que a gente vai ter de diferente. A gente vai mudar de agulha, tá? Da agulha 3, vou pra 3,5. Um detalhe. Quando eu comecei aqui em cima eu tirei a medida do meu busto com o fio bem esticado, porque isso daqui na verdade vai ficar na minha cintura, só que pra entrar tem que passar pelo meu busto, entendeu? Agora vocês já percebam que com esses aumentos, olha só, como que a peça já tá uma outra largura. Vou medir aqui com vocês, pra vocês verem. E aí, indo pra agulha 3,5 vai aumentar um pouquinho mais, porque esse vestido é um vestido soltinho, tá? Vocês têm a opção de fazer ele, ó, aqui, ó. Ele agora sem esticar tá dando aí em torno de 57, né? Eu gostaria que ele ficasse com 60, um pouquinho mais que 60, pra ele ficar soltinho, né? O meu quadril ali tem 115, 120, mais ou menos, né? Então eu quero que ele fique soltinho no quadril. Esses aumentos, gente, eu tô fazendo pro meu tamanho. Vocês, se você quiser fazer um modelo mais justo, você não precisa nem fazer esse aumento de 3 correntinhas aqui. Você pode deixar o ponto mais fechado aqui, ó, igual nessa parte que só tinha 2, aqui, ó. Aqui só tinha 2 correntinhas de separação, que é o ponto fica mais fechadinho e a peça ficaria mais justa, tá? Mas eu gosto da peça mais solta. Essa questão aqui vocês podem fazer de acordo com a preferência de vocês. Se vocês querem uma peça mais justa, aí vocês não precisam fazer os aumentos, né? E também vocês podem fazer contra os fios, né? O degradê aqui vocês podem fazer com fio duplo Diane, por exemplo. Aí o fio vai ficar mais grosso. Enfim, mas é só vocês ajustarem as medidas de vocês, tá? Então, o que vai acontecer de diferente aqui, o degradê a gente já fez 2 carreiras, eu vou manter, né, eu vou fazer mais uma aqui, né, dessa cor, depois já vou pro degradê com o fio mostarda. Mas o que vai acontecer agora aqui na peça é a gente aumentar a agulha pra 3,5, porque no meu caso eu quero que a peça aumente alguns centímetros, tá? Então, peraí, eu tenho que virar aqui o trabalho. E agora eu tô com a minha agulha 3,5, meio comidinha aqui. E esse vai ser, assim, se você quiser, você já pode acabar o aumento aqui nessa 3,5.
que já fica bom, o caimento fica melhor também, porque aqui até agora, trabalhando com agulha 3, a gente tá com caimento legal, mas não é o ideal, né? Esse aumento com agulhas, gente, vocês também precisam avaliar o quanto que vocês estão acostumados a fazer isso. Porque eu já tô acostumado a trabalhar até com fio 4, né? O fio triplo de Cleia eu trabalho até com fio 4, não. Até com agulha 4, né? O fio triplo de Cleia. Então, pra mim, eu trabalho bem com essas opções, assim, de agulha mais grossa. Mas se vocês precisarem, assim, se você sentir que seu ponto tá ficando muito solto, não continua aumentando, vai só até essa 3,5 aqui, tá? Depois também, né, quando eu mudar pra agulha 4, vai ser diferente. Aí vamos ter uma diferenciação aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não, então, assim, se você já estiver fazendo, não vai fazer. Espera um pouquinho, que lá eu vou fazer um pouquinho diferente esse aumento. Vou continuar aqui trabalhando com a 3,5. Sobre o degradê, não vou me alongar em relação ao degradê, porque eu vou fazer, eu vou voltar aqui só pro próximo aumento, tá? Não para todas as trocas de cores. Por quê? Porque eu já mostrei aqui o degradê e ele vai ser igual todas as vezes. Você sempre vai pegar 2 cabos da cor anterior, né? Na primeira carreira de degradê, são 2 cabos da cor anterior e 1 cabo da próxima. Então, quer dizer, depois eu vou pegar 1 cabo aqui do mostarda e trabalhar com 2 do dark cheddar. E aí, a próxima carreira de degradê vai ser o contrário. Vão ser 2 cabos de mostarda e 1 cabo de dark cheddar. E aí, depois a próxima, né, já será tudo mostarda. Então, vai ser sempre assim. E se você estiver fazendo com 2 fios, ao invés de 3, que você também tem essa opção, você vai trabalhar os 2 iguais, né? Um fio de cada cor. Aí, é até mais fácil, você não precisa ficar trocando a cor a cada carreira do degradê. Esse daqui, como a gente vai fazendo assim, ele acaba ficando um pouquinho mais sutil, né? Ele vai fazendo uma variação mais aos poucos, assim. Mas dá certo com fio duplo também, tá? Então, eu vou voltar aqui pra vocês. A peça já vai ter crescido. Eu vou fazer 4 carreiras com agulha 3,5, tá? Igual eu tinha feito aqui. 4 carreiras com esse último aumento, né? Então, cada aumento eu vou trabalhar ali em média 4 carreiras, tá bom? Então, volto pra vocês aqui. Eu já vou ter passado essa carreira, mais o degradê já vou estar na cor mostarda lisa. Gente, olha como que tá ficando o nosso degradê. Tá batendo sol aqui, então as cores estão um pouquinho estouradas. Mas olha só. Eu não tinha feito ainda esse degradê, né? Foi a primeira vez. E eu tô gostando bastante. Aqui, gente, eu vou fazer uma diferenciação da parte da frente e da parte de trás, tá? Eu acho que eu não fiz isso naquela peça, mas eu fiz nas últimas encomendas, eu dividi aqui no meio, ó. Dividi a peça no meio. Ai, não tô conseguindo mostrar direito. Tá aqui. Olha, eu dividi a peça no meio. Contei aqui os lados, né? A quantidade de carreiras. Ela não tá exatamente assim no meio, porque ela não precisa ser tão certinho. Aqui na parte de trás, eu vou trabalhar agora a agulha número 4. E na parte da frente, eu vou continuar trabalhando a 3,5. Um detalhe que eu queria mostrar também sobre a progressão de agulhas é que olha como a peça, na parte que a agulha tá maior, fica com um caimento muito melhor. Não sei se tô conseguindo mostrar isso, né? Mas os pontos se assentam melhor, sabe? Ele fica muito mais leve. E essa parte aqui, tá vendo que eles ficam até meio levantadinhos, assim? Fica um pouquinho mais duro, né? Não tem problema, porque essa parte vai estar ali na cintura. Vai servir pra deixar a cintura um pouquinho mais fina, né? Pra marcar um pouquinho mais. Mas aqui, né, é pra ser uma peça leve, essa peça. Então, a diferença que eu vou fazer agora é isso. Na parte de trás, agulha número 4. E na parte de frente, agulha número 3,5. Por que isso? E isso também é uma coisa opcional, que se vocês não quiserem, se vocês quiserem seguir até o fim com a 3,5, vocês podem. Por que eu vou fazer isso? Porque, no meu caso, eu tenho aí, né, um bumbum grande e sabe quando você coloca uma roupa que fica curta, um pouco mais curta atrás do que na frente?
Na costura, geralmente as roupas já são feitas deixando alguns centímetros maior, deixando uns centímetros a mais na parte de trás, né? E a gente geralmente não pensa nisso no crochê. Mas eu sinto, até na última saia que eu fiz, eu acho que eu não fiz essa diferenciação nela, e eu sinto que na parte de trás ela ficou assim, um pouquinho mais levantada, sabe? Porque, né, estava do mesmo tamanho que na frente. E atrás tem um volume. Então seria interessante dividir, né? Seria interessante fazer essa diferenciação. Ter um aumento aqui, né? Para que não aconteça isso. Então é por isso que eu vou aumentar na parte de trás e na parte da frente vai seguir normal. Eu vou fazer isso até o final. Aí com a agulha número 4, o ponto fica um pouquinho mais aberto. Quando eu colocar as franjas, como ele vai estar mais aberto, ele também vai ceder mais. Só que na frente eu não queria que ele cedesse tanto, entendeu? Então por isso que eu vou usar a agulha número 3,5, que aí ela também vai, além de estar um pouquinho mais curto, também vai ceder um pouquinho menos. E aí o resultado vai ficar mais satisfatório aí. Aqui que eu marquei com barbante, eu já vou começar com a agulha 3,5. E não tem diferença nenhuma, é só simplesmente você trocar a agulha, o ponto vai ser tudo igual, tá? Então, eu queria mostrar isso é opcional. Se você for magrinha, não tiver um grande volume ali... Porque, né, tô falando isso porque eu uso GG, um quadril quase 120, então... isso aqui, gente, é uma adaptação que tem muito a ver com o tamanho também. Muita coisa nessa peça e no vestuário em si tem a ver com o tamanho. Às vezes, se você usa um tamanho, você vai precisar de algumas adaptações que se você usa tamanhos menores, você não vai precisar. E vice-versa, entendeu? Então, vou fazer essa diferenciação. Vou trabalhar aqui, eu não vou mostrar essa parte exatamente pra vocês, porque não tem muita diferença, né? Real. Agora eu vou chegar até o final, tá? Quando eu vou mostrar aqui de novo, eu não quero que essa aula fique muito longa. Quando eu mostrar aqui, eu já vou ter feito a transição do mostarda pro roxo, tá? E eu vou fazer pra esse roxo aqui, ó, que é mais escuro. Nunca tinha testado esse degradê. Eu espero que funcione, né? Eu já tô gostando até agora, assim, mas eu não vou conseguir fazer tudo só com esse roxo, tá? Então, na hora das franjas, eu vou pegar um cabo ou dois desse roxo cítrico aqui, que é um pouquinho mais claro. Gente, terminei, que é a parte do comprimento. Eu já tinha mostrado no começo, né, do vídeo como que ia ficar esse degradê. E eu acabei colocando uma carreira a mais aqui, ó. Chegar mais perto pra mostrar o degradê de roxo. E acabei colocando uma carreira a mais. Nessa última, eu misturei, né, 2 cabos desse roxo aqui com o roxo cítrico, né? Como eu falei, eu não tenho quantidade pra fazer todo nesse tom. Aqui, gente, atrás, ele tá amarrado, né? Porque esse vestido é um tamanho GG e o manequim deve ser PP. Eu medi daqui até aqui embaixo e tá dando 44 centímetros. No começo da aula, eu tinha medido no outro vestido que eu tenho aqui, né, o colorido. Esse aqui também é colorido, mas o outro tá dando 54 centímetros no comprimento, tá? Esses 10 centímetros a mais a peça vai ceder, mas como eu falei no começo, o ideal seria vocês decidirem o comprimento nessa próxima aula, tá? Que eu vou mostrar ele com as franjas. Então, a próxima vai ser a gente fazendo as franjas. Então... é isso, gente. Por enquanto é isso. Essas questões de tamanho, se vocês estiverem com muita dúvida, porque eu me baseio muito nas medidas, então não tem uma orientação certinha para cada tamanho. Principalmente aqui, o que vai definir as medidas é a quantidade de correntinhas que vocês vão fazer aqui nas costas. Então, essas questões, se vocês ficarem com muitas dúvidas, me perguntem lá no Instagram, tá? @pancrocheteira. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.